Eu tava estudando ali e é uma coisa que eu não consegui entender além das suas coisas. Você ficava em que lugar, assim, o prédio, entendeu? Tipo, tudo bem, você ia lá na rua. Pelo que eu entendi, você devia ter entrevista, você fez entrevistas, assim. Mas você ficava numa UBS ou tinha lá um escritório. Como, você entendeu? Onde que era, assim, fisicamente? O trabalho enquanto enfermeiro, eu ficava em unidades básicas do centro. Então, eu era um enfermeiro para 5 unidades básicas. Eu tinha agentes comunitários que eles eram egressos da rua, então a gente escolhia, fazia processo de seleção para encontrar agentes comunitários que tivessem passado por situação de rua. Então, eu tinha Nossa, é mesmo? 15 agentes O comunitários. agente comunitário é aquele cara do colete azul. Isso. Que Então, essa história de agentes comunitários ser pessoas locais, isso inclui moradores em estado de rua também. As pessoas em situação de rua, elas também têm, o programa prevê que essas pessoas elas sejam recrutadas da própria população para facilitar a articulação entre os serviços, Sim, para articular com a rede, para estimular lideranças. Então, é um processo, inclusive, de emancipação dessas pessoas. É, o claro, cara claro. ganha a pessoa ganha um emprego. A gente tem médicos que eram pessoas em situação de rua, que estão participando, que estão trabalhando no programa, tem assistente Legal. social, enfermeiros, tem uma turminha, um trabalho bem bonito, assim, que é feito, que eu recomendo muito que vocês conheçam, que é o Centro Social Nossa Senhora do Bom Par, do Bom Centro Social Parto. Nossa Senhora Já do Bom. ouvi Vamos colocar falar. nas redes, vamos fazer uma no Instagram. Acho que vale, É, hein? é muito interessante o trabalho deles, assim. Então, aí, só respondendo a sua pergunta. Então, eu ficava em si, quando começou, nós tínhamos 3 regiões que o projeto funcionava, que era a região do centro, Lapa, Pinheiros e Moca. Então, éramos 3 enfermeiros, eu e mais 2 enfermeiras, Ravana e Mônica. Eu ficava na região da Sé com 5 unidades de saúde. Então, eu passava um dia por semana em cada uma das unidades. E em cada uma das unidades eu tinha uma média de 3 agentes comunitários, 15 no total. E aí era um trabalho muito inicial para a gente identificar necessidades da população, articular com o serviço, porque a ideia não era que ele fosse atendido pelo enfermeiro específico, mas que ele fosse absorvido pela unidade, porque a unidade é do território. Uhum. Então, a gente fazia esse trabalho de articular, de apresentar para a rede. Foi bem difícil, um trabalho bastante complexo, mas também foi muito interessante porque a gente começou a ampliar isso, ampliou para mais equipes e hoje virou o consultório na rua que acontece no país inteiro. É, Né? Então, é uma iniciativa que começou aqui em São Paulo, começou não, né? Teve outros lugares que começaram antes, mas que teve uma proporção muito grande em São grande aqui. Paulo, pelo tamanho da cidade, pelo crescimento dessa população. Isso, então, enquanto serviço acontecia assim. Enquanto pesquisador, que foi acontecendo depois, né? Porque no curso de promoção da saúde, na especialização, eu fiz um trabalho de identificar a rede. Qual era a rede que tem para atender essa população? O que essa rede faz por essa população? E aí eu fui olhando um pouquinho para a rede e nesse olhar para a rede, junto com o trabalho que eu executava como enfermeiro da unidade, eu fui identificando que tinha um trabalho muito importante a ser feito sobre tuberculose, que era uma das doenças mais prevalentes, com uma alta mortalidade e muita alta incidência. A incidência e prevalência era quase 80, quase não, era 80 vezes mais quando comparada à população que a gente chama de tradicional, né? Tradicional. E aí, então, 80 vezes mais queria dizer assim, as pessoas em situação de rua estão morrendo mais. Sim. E aí obviamente, me vi corresponsável desse processo. Falei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu fui fazer o mestrado. O Legal. mestrado eu fiz sobre o tratamento diretamente observado, que é uma modalidade de cuidado de tratamentos para tuberculose, em que a pessoa tem que tomar todos os dias sob supervisão o medicamento, porque são 6 meses, o tratamento é um tratamento longo, e esse tratamento ele tem uma chance grande de abandono, porque nas primeiras semanas, primeiro mês de tratamento, a pessoa melhora muito, então ela já acha que está curada. Ah, acho que tá Aí curada, né? abandona. Isso na população em geral. Na população em situação de rua, tem um agravante que é
a questão a questão relacionada à saúde mental, que tem a ver com drogadição, transtornos mentais, uso de álcool e outras substâncias psicoativas, e o distanciamento geográfico, né? Então, você nunca sabe onde a pessoa está. Então, eu fiz um trabalho no mestrado para entender melhor como aumentar a adesão dessas pessoas ao tratamento. E aí foi um trabalho bem interessante que a gente foi construindo também junto com a unidade, junto com a rede, né? Então, a rede que eu chamo não é só a rede formal, é a rede informal, que eu falo muito na aula, né, Aline? A Então, rede local, assim, então, uma comunidade. pessoa que está perto de um território que conhece muito o dono do bar, ele vai todo dia tomar cafezinho no bar. Então, eu fazia contato com o dono do bar e falava assim, vou deixar o medicamento aqui, a hora que ele vier tomar um cafezinho, o senhor vê ele, Ah, me dá o medicamento para ele, dá e vê ele tomando, depois me confirma. Então, eu tinha que confirmar o tratamento junto com esse dono do bar. A mesma coisa aí eu fazia com o seu José da banca de jornal. Aí tinha um outro profissional, uma pessoa em situação de rua que ela tinha uma organização melhor, só que ela saía para fazer catar reciclável. E os horários que eu passava geralmente não coincidia com os horários que ele estaria. Então eu deixava o tratamento dele dentro de uma latinha de Coca-Cola, um refrigerante vazio com bilhete. E aí depois ele deixava o bilhete para dizer que pegou. E aí ó, era estratégias que a gente ia desenvolvendo no território. Então eu fui aprendendo muito isso, assim, porque pelo protocolo nada disso está previsto. E aí eu fui descobrindo isso para pensar assim, como que a gente faz a adesão dessa galera? Fazer adesão com esse tipo de protocolo não vai rolar, as pessoas não vão vir aqui. Porque o protocolo, na época, previa que o tratamento deveria ser feito pela manhã, em jejum, e que morador de com uma rua de população. manhã em jejum vai chegar na unidade? Ele passou a noite inteira se drogando por causa do frio ou por causa da fome, Sim. e aí eu vou pedir para ele vir de manhã, em jejum? Não vai rolar. Então, fui fazendo um trabalho que foi discutido no mestrado e como que eu chego no doutorado, né? No mestrado, muitas das pessoas que faziam tratamento ou eram trans e travestis que estavam vivendo na rua ou eram parceiros de trans. Então, eu tinha um contato, eu comecei a ter contato com muitas mulheres trans que não acessavam o serviço, por Isso questões te óbvias, a gente despertou. sabe, né? E aí eu falei, opa, bora fazer um trabalho, essas mulheres têm que começar a usar essa unidade, a unidade é direito delas. Aí eu comecei a fazer um grupo chamado Café com Saúde, os agentes comunitários, de novo, eu já tinha aprendido a fazer trabalho com rede lá em Alfredo Guedes, botei os meus agentes comunitários junto com a população para conseguir recursos. E aí a gente conseguiu com uma padaria o café, então ele dava pão, presunto, mussarela, todas as coisas para um café da manhã. E eu consegui um lugar na comunidade para essas mulheres tomarem banho. E a gente tomava um café da manhã juntos, todo mundo preparava junto café, trocava uma ideia. E nesse trocar ideia, eu fazia o que a gente chama de educação emancipatória em saúde, que é utilizar uma técnica para entender assim, o que elas querem discutir, quais são as necessidades, e a partir disso, dar respostas a essas necessidades, articulando com os serviços da rede. Isso com mulheres trans em situação de rua. Pode dar um exemplo, só para Foi o seu início. a gente entender um pouco melhor como um tipo de estratégia, um exemplo, assim. Um Você exemplo, fazia lá de manhã. fazia, então assim, por exemplo, a gente conseguiu o café da manhã, a gente ia lá, e aí a gente fazia o café juntos. Isso era toda semana? Toda semana, a gente tinha um dia na semana, que era quarta-feira, a gente fazia esse trabalho. E aí, como elas não iam para a unidade, por questões óbvias, não tem banheiro para elas usarem. Elas chegam lá, elas são recebidas com chacota ou com desrespeito, por causa do cheiro, por causa de um monte de coisa. Então, o que eu fiz? Eu, no território, identifiquei onde elas podiam tomar banho, porque o café a gente tinha ganhado, então elas iam para o café, elas iam tomar banho, vinha tomar o café, e o café era assim, vamos preparar junto, às vezes eu pedia para elas trazerem coisas, traz um refrigerante também, porque vocês podem trazer, bora lá, vamos organizar.
E aí é trazendo elas para participar, mas não só como ouvintes, mas para participar como De forma mais atores, né? Como ativa. protagonista. Para elas começarem a entender que era tudo, era nosso aquele processo, era uma construção nossa, não era uma coisa da unidade te dando, porque a gente queria romper com a lógica do assistencialismo. Sim. Né? Traz o que você pode trazer. Se você pode trazer nada, venha você. Né? Já é tudo para nós. E aí, qual que é o exemplo que eu posso dar que a gente fez e que deu muito resultado? Isso aconteceu por mais de 6 meses. A gente começou com 2 trans e aí, no final, a gente estava com 22 trans. Nossa, que legal. Nossa! Elas foram trazendo outros. Foi um momento que a gente teve que reorganizar o serviço. E aí, o que foi reorganizar o serviço? Elas tomavam banho, tomavam café e a médica participava do grupo. Então, a gente já agendava consultas para a médica. Aí a gente levava elas para a unidade. Então, elas chegavam diferentes na unidade. Porque aqui no café da manhã, a gente discutia assim, ó, você não precisa ter vergonha, você não precisa ter medo, lá a unidade é sua, é nossa, é direito. Então, a gente fazia essa discussão, então elas chegavam no serviço diferente, elas já estavam com banho, então elas já tinham um elemento ali menos para ser discutido. Sim. Aí elas iam para a unidade e aí a gente começou a identificar que muitas delas também estavam com tuberculose e com algumas outras questões de saúde que a gente começou a tratar. Que até então elas estavam lá no território sem direito à saúde. Aí a gente começou a trazer. Aí quais questões surgiram? Quem é que atende? Onde atende? Que banheiro que elas usam? Aí vai eu fazer um trabalho com a Secretaria Municipal de Saúde, com a supervisão. Aí eu falei, ó, a gente precisa adaptar a unidade para isso. E aí, como que a gente faz? Aí a gente conseguiu garantir um banheiro para elas. E foi fácil, as pessoas entendem. Não, Porque assim, ó, sinceramente, É, eu tava vendo e pensando muito no seu trabalho. E eu fico. E assim, já dei aula de reprodução que não tem, meu. Eu vejo que eu tenho uma limitação enorme, enorme, enorme. E não é porque eu sou mal, entendeu? Eu acho que eu não sou mal. que se Mas às fala vezes pouco, também, né? talvez eu não me preocupei ao longo da minha vida, várias coisas. E eu, e, assim, o que eu penso numa pessoa em situação de rua trans? AIDS, entendeu? E às vezes você vai lá na maior boa das intenções. E não é só isso. Você tem que saber conversar. Duas pessoas, às vezes, meu, você chegar. Às vezes você vai com algum colega seu que não tem o tato, ou você mesmo teve que aprender o tato, né? Tudo isso. Então, eu imagino que. Ih, esse pessoal aí briga, prostituição, sabe assim, vai dar problema, vão roubar tudo. Eu não sei, essas pessoas têm, elas estão preparadas, assim, ou então elas têm boa vontade? não, Cadu, calma, eu só não entendi. Você está falando em relação aos profissionais que atendem? É, Ah, tá. Desculpa. eu diria, Cadu, que não estamos preparadas. Não estamos. Né? Até eu que tenho, assim, 15 anos de trabalho com essas pessoas, a todo tempo eu tenho que ficar me revendo, assim, revendo as minhas posições, a minha abordagem, porque a gente tem uma formação é. que ela é muito pautada no modelo binário, homem e Uhum, mulher. sim, A gente cresce vivendo, antes de nascer, o mundo já está pronto para nós, já. né? E aí, eu fui aprendendo isso no caminho, assim, porque toda a representação que eu tinha primeiro, de pessoas em situação de rua, era uma representação que não é minha, é da sociedade de um modo geral, que é uma representação de pessoas perigosas, de pessoas vagabundas, de pessoas criminosas, delinquentes. Já existe uma representação. E para as trans, independente de ser de rua ou não, já existe essa representação de promiscuidade, prostituição, de perigosas, né? Aquela que vai passar HIV para todo mundo, que vai tirar É, é a, horrível. a gilete debaixo da língua. E a gente foi crescendo com essas construções que, obviamente, correspondem a projetos ideológicos, né, que a gente conhece bem. Mas, para ser mais claro, para dizer em relação ao machismo, ao Sim. classismo, ao É, sexismo, Sim. né? Então, existem esses projetos aí, que são projetos bastante difíceis da gente se desvincular. Mas eu fui aprendendo neste percurso com essas pessoas que eu não precisava ter medo, que eu podia compreendê-las dentro de uma complexidade que perpassa por várias questões que muitas vezes nem elas sabem, né?
elas estão nessas condições, por exemplo, situação de rua. HIV é uma questão comum, mas não é a única. Por que a gente olha para o HIV? Porque a gente associa a ideia da promiscuidade. Mas o E lá HIV, atrás era uma doença homossexual, né? Não é? exatamente. Vem lá dos anos 80. Só que se a gente pega os dados de quem está adoecendo por HIV, a gente vai ver que não são Que só. não é, né? Não são homossexuais. A gente é o país que mais mata a população trans no mundo. Nós somos o primeiro país que mais mata a população LGBT e as trans são as que mais morrem, que a violência letal é maior ainda, né? Entretanto, pasmem, nós somos o país que mais consome conteúdo pornográfico trans.